Olá, gente, bem-vindo a mais uma videoaula, Matemática, sétimo ano, dia 9 de junho. Vamos começar o conjunto dos números inteiros, os números positivos e números negativos. Elementos do conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, é representado pela letra Z devido ao fato da palavra Zahl em alemão significar número. O conjunto dos números inteiros é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Com as civilizações, a matemática desenvolveu e surgiu-se necessidade do domínio dos números negativos. Atualmente, é bastante comum percebermos a presença desses números negativos, como na medida de temperatura abaixo de zero, nas relações monetárias, nas medidas de altitude, de fuso horário, ou até mesmo no calendário gregoriano, separado por anos anteriores a Cristo e posteriores a Cristo. Um número é conhecido como inteiro se ele for um número natural n qualquer ou oposto de um número natural menos n qualquer. Bom, como você pode ver aí no quadrinho acima, você vai notar que podemos escrever o conjunto dos números inteiros com ou sem o sinal de mais. E por que com ou sem? Já que o conjunto dos números inteiros, pela definição, é uma extensão dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, os números negativos sempre vão estar à esquerda do zero. Esses números naturais, para distinguir do negativo, eles podem vir acompanhados do sinal de mais, mas os negativos continuam à esquerda do zero. Bom, note que o conjunto dos números inteiros vai de menos infinito, a reticência começa antes do primeiro negativo, e vai até o mais infinito, a reticência continua depois do maior positivo. Uma ampliação dos naturais, pois todos os números naturais são inteiros, já que são também infinitos. E além disso foram acrescidos números negativos, todo aquele que tem sinal de menos é considerado um número negativo, sinal de mais positivo, ou ainda sem o sinal de mais, são os números inteiros naturais. Subconjunto dos números inteiros. Conhecemos como subconjunto ou relação de inclusão os conjuntos formados por elementos que pertencem ao conjunto numérico inteiro. Existem vários subconjuntos possíveis, como o conjunto dos divisores de um número, o conjunto de números primos, o conjunto de números ímpares. Enfim, podemos montar infinitos subconjuntos, tendo como base o conjunto dos números inteiros. Observe o seguinte. Por exemplo, eu posso ter um subconjunto dos números pares P do conjunto dos inteiros. Observe que eu vou começar do infinito negativo, menos 6, menos 4, menos 2, 0, mais 2, mais 4, mais 6. Você não tem o menos 5, você tem o menos 3, você não tem o menos 1, você não tem o mais 1, você não tem o mais 3, você não tem o mais 5. Por quê? Independente de ser positivo ou negativo, são números ímpares. E como ele quer um subconjunto apenas de números pares, inteiros podem ser tanto positivos, à direita do zero, quanto negativos à esquerda do zero. Tá ok? Quando a gente tem um subconjunto do outro, a gente diz que esse número está contido no outro. Então a gente diz que P tem um símbolo ali que parece um C, mas não é um C, é uma extensão do C contido em Z. Ele é um subconjunto de Z, somente os pares, tá ok? Existem alguns símbolos essenciais para a criação de subconjuntos de inteiros. São eles o mais, o menos e o asterisco. Esse aqui principalmente vai chamar a atenção. Por quê? Ele tem um significado todo especial. O mais é positivo, o menos negativo. E o asterisco, professor, são os não nulos, ou seja, é todo o conjunto sem o zero. Observe o próximo exemplo. Lá no primeiro exemplo eu tenho os inteiros asterisco, ou seja, os inteiros não nulo, ou seja, sem o zero. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3, 4. Reparou que entre menos 1 e 1 o zero não apareceu? Por quê? Porque esse símbolo aqui, o asterisco, ele quer dizer não nulo. Então o zero não entra nessa representação desse subconjunto. Observe o exemplo de baixo. Eu tenho os inteiros positivos.
Professor, inteiro positivo vai ter menos 4? Não, é negativo. Menos 3? Não. Menos 2? Não. Menos 1. O zero? Vai. Ah, professor, zero é negativo? Não. Ah, então zero é positivo? Também não. Zero é neutro, tá, gente? Zero é zero. Ele não tem valor absoluto, inclusive dentro dos outros conjuntos, como o conjunto dos números inteiros. A gente vai ver isso nas operações. Então, se eu quero começar com os inteiros positivos, são os naturais. E o natural começa com zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Professor, mas não é positivo? Lembra do slide anterior? Como o conjunto dos números inteiros é uma extensão dos naturais, eu posso escrever números positivos com ou sem sinal. Tá ok? Olha outro exemplo. Os inteiros negativos. O que quer dizer inteiros negativos? Todos os números que tenham o sinal de menos. Tá ok? Ah, professor, o zero apareceu ali de novo, então ele é negativo? De novo, ele não é positivo nem negativo, ele é neutro. E como número neutro, ele não tem valor absoluto, então colocá-lo aqui ou não colocá-lo é a mesma coisa, tá ok? Bom, aqui eu tenho os inteiros positivos, exceto os não nulos, exceto zero. Então, positivo, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Apareceu zero? Não, por quê? Porque esse subconjunto o asterisco me está falando que eu tenho que tirar o zero, não vai entrar o zero. Os inteiros negativos sem o zero, olha o asterisco lá. Então vai ser quem? O menos 3, menos 2, menos 1, o zero entra? Não, o mais 1 entra? Não, só os negativos, exceto o zero. Tá ok? Perceba que todos os subconjuntos dos números inteiros são todos elementos que estão contidos dentro dos inteiros, ó, negativo, positivo, negativo incluindo zero, positivo incluindo zero, inteiros positivos e inteiro negativo excluindo zero, sempre vai estar dentro desse conjunto, tá ok? Representação na reta numérica. Bom, reta a gente já conhece. Para refazermos a representação do número inteiro na reta, consideramos como origem o meio da reta, ou seja, o zero, que é de onde está localizado o número zero. À direita do zero ficam os inteiros positivos, que novamente pode ser sem sinal de mais, já que eles são uma extensão do natural. E à esquerda do zero, os inteiros negativos. Ah, professor, o negativo eu posso tirar o sinal de menos? Não, por quê? Porque ele vira natural. E aí eu não vou saber qual que eu estou falando. Legal? Negativo sempre com sinal, positivo com ou sem sinal. Bom, todo número inteiro possui um sucessor e um antecessor. Deixa eu só relembrar. O conceito de antecessor e sucessor nos números naturais está implicitamente ligado a mais 1 e menos 1. Por exemplo, sucessor de 6, 7. Como é que eu sei? 6 mais 1, 7. Antecessor de 6, 5. Por quê? 6 menos 1, 5. Então, mais 1. Sucessor menos 1, antecessor. Isso é nos naturais, tá ok? Como a gente está num novo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, esse raciocínio para os negativos vai funcionar um pouquinho diferente, tá ok? Somente para os negativos. Ah, por que não para os positivos? Porque o positivo é os naturais, então vai funcionar da mesma maneira para os positivos. Para os negativos que a gente vai ter que adaptar um pouquinho, tá ok? Então vamos lá. Assim como os números naturais, sucessor é o que vem depois e antecessor o número que vem antes. Por exemplo, sucessor de 0 é o mais 1. Antecessor de 0 é o menos 1. De modo geral, o sucessor de um número, qualquer n, é n mais 1. E o antecessor de um número inteiro, qualquer n, é n menos 1. Para encontrarmos, então, o sucessor de um número na reta, andamos uma unidade para a direita e encontramos seu antecessor. Andamos uma unidade para a esquerda e encontramos o quê? O seu sucessor. Agora, vamos lá. Muitas pessoas têm essa confusão quando a gente está falando do antecessor e sucessor de um número negativo, tá ok? E é aí que você vai ter que adaptar a regra. Por quê? Nesse sentido, note, por exemplo, o sucessor de menos 4 é o menos 3. Epa! Só não seria o menos 5? Não. O sucessor, gente, sempre dá a ideia de um número maior. E entre menos 4 e menos 3, o menos 3 é maior. Então, o sucessor de menos 4 é menos 3. Deixa eu voltar aqui a um slide. Eu não costumo fazer. Olha o exemplo lá.
Eu estou aqui no menos 4. Eu quero o sucessor de menos 4. Se fosse natural, você viria para cá, mas não funciona igual ao natural. O sucessor de menos 4 é um número maior que o menos 4. E maior que menos 4 é o menos 3. Ah, professor, por que quem está indo para direita é maior? Porque, vamos pegar o exemplo do termômetro. Se você tem uma temperatura de menos 1 grau e menos 4 graus, qual das duas é mais fria? Menos 4. Mas qual é a melhor para você ficar, que você teria maior condição de sobrevivência? Menos 4 ou menos 1? Professor, as duas são frias. Mas menos 1 está um pouco mais quente. Então pega essa visão. Negativo mais próximo do zero é maior. Negativo mais longe do zero é menor. Então, se eu quero o sucessor de menos 4, eu quero um número maior. Então, eu ando para frente. É o menos 3. Visto? É o mesmo conceito, por exemplo, se eu pegasse o mais 2 e quisesse o sucessor dele. Mais 3. Eu andei para onde? Para a direita. Se eu tenho menos 4 e eu quero, vai ser o menos 3. Tá ok? Não confunda, não vai ser o sucessor para a esquerda. Vai ser para a direita. A mesma coisa do antecessor. O antecessor é um número menor. E, de novo, se eu estou no menos 4 e quero ser o antecessor, é o menos 5. Professor, mas o 5 é maior que 4. Se fosse inteiros positivos, mas é negativo. E negativo, lembra daquele negócio, quanto mais longe do zero, ele está ficando menor. Então, menos 5 é o quê? Antecessor de menos 4. Quer ver outra coisa? Mais 5, antecessor, mais 4. Mais 4, antecessor, mais 3. O que é o antecessor? Sempre um menor. Estou andando para onde? Para a esquerda. Então, pega o negativo menos 4. Quem é o antecessor? Para a esquerda é o menor, menos 5. Tá ok? Não se preocupa não que a gente vai falar bastante sobre isso aí esse bimestre. Oposto ou simétrico. Um número que está à mesma distância da origem da reta numérica é conhecido como oposto ou simétrico de um número. Seja n um número inteiro qualquer, o oposto de n é igual a menos n. Vou sintetizar isso. É o mesmo número com o sinal trocado. Só isso, professor? Esse texto todo quer dizer isso? Só isso. Quer ver o exemplo? Vamos lá. O oposto simétrico é o mesmo número com o sinal trocado. Quando a gente fala de módulo e valor absoluto, a gente está falando de um número que está no intervalo de distância. Distância. E é interessante quando você pensa em módulo ou valor absoluto, é o valor relacionado à ocupação, ao local que aquele número inteiro está, a distância que ele está do zero. E por que do zero? Porque o zero é a origem. Tá ok? Então dizemos que módulo ou valor absoluto de um número n qualquer inteiro, representado por barra n barra, tá ok? Às vezes não vai vir a palavra módulo. Às vezes não vai vir a palavra valor absoluto, vai vir essas duas barras. Essas duas barras ele está falando de módulo, tá ok? Não é parênteses, não é colchete, nem é chaves. É módulo. Você está vendo? É uma barra vertical. Não tem curvinha, não tem fechamento, não tem nada. É duas barras. Esse símbolo, sempre que você vê em um número, ele está falando do módulo do número. Está falando de distância, está falando do próprio número. Tá ok? As duas barras horizontais são símbolo de módulo e a distância que esse número tem até a sua origem, ou seja, a distância do número até o zero. Na prática, podemos separar os dois casos. Por exemplo, se n, um número inteiro qualquer, for positivo ou igual a zero, ou seja, n maior que zero ou n igual a zero, então o módulo de n vai ser o próprio número. Por exemplo, eu quero módulo de mais 2, 2. Eu quero módulo de mais 40, 40. Eu quero módulo de 0, 0. É isso. E se ele for um número negativo, esse número inteiro qualquer for menor que 0, ou seja, o módulo de um número inteiro negativo, olha o sinal de menos, é igual ao próprio número, ou seja, módulo de menos 4, 4. Módulo de menos 30, 30. Ué, professor, nos dois casos está dando o próprio número. É exatamente isso, por isso que a gente fala que módulo é distância. Pega um exemplo bem assim, que você vai logo notar. Por exemplo, você fala assim para uma pessoa, do Rio a São Paulo são menos 400 quilômetros. Você fala desse jeito? Não. Você fala o quê? Do Rio a São Paulo, não é nem essa distância, mas é muito mais, são 400 quilômetros. Você não fala positivo o número, sem sinal, 400?
E a mesma coisa o módulo, seja ele positivo, negativo, o módulo de qualquer número é distância, então é o próprio número. Então, de modo geral, temos que o módulo de um número positivo, n, é n. E o módulo de um número negativo, n, vai ser o próprio n qualquer, tá ok? Vamos para o exemplo aqui. Módulo de 0, 0. Módulo de mais 23, 23. Módulo de mais 5, 5. Módulo de 0,3, 0,3. Tá vendo que todos eles são inteiros positivos. Professor, está sendo um sinal de mais, mas pode ser, porque é natural. Aí você vai falar, mas esse aqui é decimal. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre um outro conjunto, que é uma extensão dos naturais, dos inteiros, que se chama os racionais. Ok? Daqui a pouquinho. E quando n, esse número inteiro qualquer, for negativo, tá ok? Você vai ver que esse sinal vai ser trocado pelo sinal positivo. Olha para cá. Módulo de menos 1, eu quero o oposto de menos 1, mais 1. Módulo de menos 3, eu quero o oposto de menos 3, 3. Módulo de menos 0,3, eu quero o oposto de menos 0,3, 0,3. Ou seja, é o próprio número, o próprio número, o próprio número sem o sinal. Tá, gente? Tanto para positivo quanto para negativo. Então, para a gente amarrar isso aí, importante pra caramba. Dois. Dos dois jeitos daria 2, tá ok? IPC. É importante entendermos a definição de módulo, porém, para calcular-se o módulo de um número negativo, esse cálculo pode ser feito de forma direta, apenas trocando o sinal do número. Então, módulo de menos 2 é 2, é o próprio número, tá ok? Comparação entre dois números inteiros. Comparamos dois números inteiros distintos, ou seja, diferentes, utilizando os símbolos maior que ou menor que, ok? Nessa comparação encontramos os seguintes casos, são 3, tá? O primeiro, 0, são 4, falei 3, mas são 4. 0 é menor que qualquer número positivo e maior que qualquer número negativo, exatamente.
Professor, por que ele é maior que o positivo, que qualquer negativo, se o menos 2 é maior que 0? Não. Lembra daquele exemplo do ponteiro do termômetro. Se você está em 0 e menos 2, qual é a pior temperatura? Menos 2. E está mais à esquerda, então ela é menor. Então 0 é maior que qualquer número negativo. Menos 20 é negativo, 0, está comparando com 0? 0 é maior. Então menos 20 é menor que 0. Tá ok? Agora, quando eu comparo 0 com qualquer número positivo é maior. Por quê? Qualquer número positivo está à direita do 0. Por exemplo, 0 e 3. 0, 1, 2, 3. Não está mais à direita o 3? Então ele é maior que 0. 0 e 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem está mais à direita? O 10. Então 0 é menor que 10. Tá ok? Um outro exemplo é quando a gente compara o positivo e o negativo. É o segundo exemplo. Quando a gente compara, o número positivo é sempre maior que qualquer negativo. E por que é sempre maior? Porque se você pegar a lógica daquela escala, da reta numérica, e você olhar o número negativo e o número positivo, se o princípio de ser maior sempre é para a direita, quem está mais para o infinito à direita sempre são o quê? Os positivos. Então, pela lógica, qualquer positivo vai ser maior que negativo. Então, mais 2 é maior que menos 3. Menos 2 é menor que mais 5. Tá ok? Terceira comparação. Ao compararmos dois números inteiros positivos, ou seja, dois números que podem ser representados na forma natural, aquele que está mais distante de zero, ou seja, mais à direita, pode ser dizer que também é o que possui maior valor ou maior módulo, ou seja, o maior entre eles. Por exemplo, 4 e 1. Se você pensar lá na reta, 1, 2, 3, 4. Quem está mais à direita? 4. Então 4 é maior que 1. 5 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quem está mais à direita? O 10. Então 5 é menor que 10. Aqui. E o último caso é quando comparamos dois números inteiros negativos. Precisamos saber o seguinte, que quanto mais próximo do zero, a gente já falou isso quando a gente deu aquele exemplo do termômetro, maior será o número, ou seja, aquele número que possui o menor módulo é o maior entre dois negativos. Por exemplo, menos 10 e menos 1. Quem está mais próximo do zero? Menos 1, então ele é maior. Menos 4 e menos 9. Quem está mais próximo do zero? Menos 4. Então ele é maior que menos 9. Ok? Bom, fica aí uma super dica. Assistam esse vídeo no YouTube, tá ok? Que vai falar mais um pouquinho do assunto dos números inteiros. E vamos praticar. Para casa, no módulo 2, da 130 a 136. Gente, no mais, fique com Deus, continue cumprindo essa quarentena. A gente já vê aí possíveis datas de retorno, então faça a sua parte, continue se cuidando, tá ok? Dentro em breve eu espero que estejamos juntos. E no mais, bom feriado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pela plataforma, ok? Bom feriadão, bom final de semana, fique com Deus. Tchau, tchau.